A paz do Senhor, meus queridos e queridas irmãs, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, vocês que já nos acompanham ou vocês que estão chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2025, aqui pela classe dos adultos da nossa Igreja Assembleia de Deus, a revista que tem como tema "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos estudando neste segundo trimestre sobre o Evangelho ali de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, sobre uma ótica também aqui do nosso comentarista, o pastor Elienay Cabral, né? Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 3. A lição de número 3, que é para a data do dia 20 de abril deste ano de 2025. Nós estaremos estudando a seguinte temática: a verdadeira adoração. Nós temos como texto áureo para a lição de hoje, João capítulo 4, no versículo de número 24, que diz assim, ó: Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Nós temos como verdade prática para a nossa lição de hoje: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Aqui eu gostaria de trazer uma referência bíblica aos irmãos, lá em Apocalipse capítulo 1, no versículo de número 3, que diz assim, ó: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui, irmãos, esta referência bíblica, ela nos diz respeito ao quê? Ler, três verbos aqui, ó: ler, ouvir e guardar a palavra do Senhor, porque ali consta o quê? O norte, é o manual de fé e conduta do cristão. Ali vai nos explicar, vai nos deixar a par do que? Do que é viver uma vida de total rendição a Deus. Termo este que nós estaremos tratando durante a nossa lição de hoje, que tem como leitura bíblica em classe João capítulo 4, versículos 5, 7, 9, 10 e depois do 19 ao 24. O diálogo ali entre Deus e aquela mulher samaritana ali no poço de Jacó. O verso 5 diz assim, ó: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, porque nós estudamos já a natureza 100% divina de Jesus e 100% humana. Então, Jesus também se cansava do caminho, assim como eu e você podemos nos cansar. Mas ele disse na sua palavra: tende bom ânimo. Então nós temos que ter bom ânimo também para continuar a nossa caminhada. E ainda o versículo vem dizendo: assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva, água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem em que em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Né? Nós temos três objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, esclarecer aos alunos o diálogo de que Jesus com a mulher samaritana. O segundo, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E o terceiro, em integrar princípios da adoração bíblica à vida de serviço
e entrega a Deus. Então nós temos como parte motivacional para essa lição de hoje que esse diálogo de Jesus Cristo com a mulher samaritana, ele nos ensina a respeito da verdadeira adoração ao nosso Deus, uma adoração de forma sincera e de forma também humilde, e também, irmãos, que nos encoraja a cultivar um relacionamento mais profundo com o nosso Salvador Jesus Cristo. Ainda neste contexto aqui, podemos ler uma referência bíblica lá em Tiago, capítulo 4, no versículo de número 8, que diz assim, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Por que voz de duplo ânimo? Porque nós estaremos lendo na lição de hoje que nós não podemos, nós não conseguimos, nós não temos como princípio adorar dois senhores, né? Ou você adora um e vai odiar o outro, ou você está meio que se enganando, como tem muitas pessoas hoje enganadas, né? Com o pé, vamos dizer assim, dentro da igreja, dentro do evangelho, dentro da adoração e o resto do corpo fora, né? A gente costuma refletir assim, o Egito saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu de dentro dela. Então essa parte motivacional que nós estamos trazendo aqui aos irmãos é uma adoração, né, sincera, uma adoração humilde, uma adoração plena, uma adoração de rendição ao nosso Deus. Neste sentido estaremos estudando, né, este conceito sobre os verdadeiros adoradores. Não temos um lugar mais físico para estarmos adorando ao nosso Deus. A nossa adoração vem do interior, independente do lugar que nós estejamos. Amém? Nós temos então aqui, irmãos, caminhando aqui na nossa liçãozinha de hoje, nós temos a palavra-chave adoração. Adoração, lá em Lucas capítulo 4, no verso 8, diz assim, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nós também estaremos tratando, né, sobre o verdadeiro culto de adoração ao nosso Deus nesta aula de hoje, que tem como parte de introdução. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Intrínseca de Deus. O que significa esse conceito que o autor da revista trouxe aqui para a gente? Que é a vontade que vem de dentro do ser humano, é uma vontade que vem do interior da pessoa, é uma necessidade que ela tem de estar adorando ao nosso Deus. Você já não ouviu dizer que alguém parece que tem um vazio, que sente um vazio dentro dele? Esse vazio é o que? Essa vontade intrínseca que Deus colocou em nós de estarmos buscando a Ele como o seu Salvador, né? Estarmos adorando ao nome do Senhor. E ainda neste contexto aqui, podemos trazer que surge a importância de uma autêntica adoração, que nos leva a uma experiência profunda com Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, a partir deste diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, nós podemos extrair inúmeros ensinamentos valiosos para a nossa vida. Fique comigo, nós estaremos trazendo alguns destes ensinamentos valiosos que a palavra do Senhor traz para a nossa vida. E neste contexto todo, nós estaremos estudando 3 tópicos para a lição de hoje, para entendermos este conceito sobre essa verdadeira adoração aqui sincera, humilde, que vem do nosso interior, como uma vontade intrínseca de estarmos buscando a Deus. O primeiro tópico nós estaremos estudando o encontro em Samaria e 2 preciosas lições. E isso aqui também vai ser o resumo da nossa lição de hoje. Quais as 2 lições que nós iremos aprender na lição de hoje? Lá na conclusão nós estaremos trazendo ela novamente. Também nós vamos aprender no segundo tópico aqui da nossa lição de hoje, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. E o terceiro tópico, a adoração bíblica. Amém? Cada tópico, como os irmãos sabem aqui, tem os seus subtópicos para estarmos entendendo todo o contexto. O primeiro subtópico, do tópico de número 1, ele vem trazendo a necessidade de passar em Samaria. Já ouvimos, várias mensagens, várias pregações a respeito deste versículo,
que era necessário que se passasse em Samaria. Mas por que era necessário, irmãos, que Jesus ele passasse ali por Samaria? Primeiro, porque havia uma missão. Qual missão urgente? O encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. E neste conceito, Deus colocou uma palavrinha no meu coração, anotei aqui aos irmãos e vou estar trazendo. Não é apenas uma observação casual sobre uma rota de viagem de Jesus. Ele aponta para uma necessidade mais profunda, impulsionada pelo propósito divino de alcançar quem? Alcançar os perdidos, quebrar as barreiras e revelar a natureza universal do reino de Deus. Ou seja, irmãos, a necessidade de Jesus de passar por Samaria era, portanto, uma necessidade estratégica para o cumprimento de uma missão que nós já estudamos anteriormente. Que missão? A missão redentora. Nós estávamos perdidos, nós estávamos longe dos caminhos do Senhor, né? Nós estávamos numa vida de pecado, numa vida de perdição. E ali, nesse contexto aqui, era-se necessário, entenda o texto de acordo com a sua necessidade, era necessário que Jesus passasse por minha vida, por sua vida, para que nós pudéssemos fazer novamente parte desta comunhão linda e maravilhosa com o nosso Mestre. Então era necessário que Jesus passasse por Samaria para que ele tivesse um encontro com aquela mulher, para que ele falasse: eu sou a água viva, e se você beber de mim, nunca mais terá sede. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Então era necessário que Jesus... Tudo, irmãos, tem um propósito, como nós estaremos vendo aqui, no subtópico de número 2, a necessidade do ser humano. Qual necessidade de ser humano? O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso, como eu disse aos irmãos. Tudo tem um propósito diante, de Deus para a nossa vida. Em tudo Deus tem um propósito. Não foi por acaso que ele passou ali por Samaria. Nós sabemos que era uma rivalidade, já estudamos aqui entre judeus e samaritanos, como nós lemos na nossa leitura bíblica em classe. Mas Jesus veio para quebrar o quê? Quebrar estas barreiras, quebrar o quê? Construir pontes, quebrar o quê? Esses protocolos que existiam e que ainda querem perdurar nos dias de hoje. O nosso Deus, ele veio, como ser humano na forma de homem para trazer a salvação a nós, para divulgar o reino do Pai. Amém? Nós podemos trazer aqui que aqui encontramos a primeira valiosa lição. Lembra que a gente comentou que nós estaremos estudando 2 lições valiosas? A primeira: toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar esta água da vida. Quero trazer aqui aos irmãos João capítulo 4, do versículo 11 ao 14, que diz assim, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Verso 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E olha o que Jesus diz a ela. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Verso 14, olha a promessa para a nossa vida. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Oh, glória! Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Nós bebemos da água que é Jesus Cristo de Nazaré, e aí todas as nossas dores, nossas ansiedades, ele diz para que nós colocássemos sobre ele, amém? E aí nós, nesse sentido, esta água espiritual para a nossa vida. Lembra que eu comentei que algumas pessoas falam assim: sinto um vazio na minha alma, e esse vazio, Jesus Cristo, ele preenche, amém? Aqui nós estaremos caminhando agora para o subtópico de número 3, o lugar de adoração a Deus, e aqui nós estaremos trazendo aos irmãos a segunda lição valiosa para a nossa vida. Aqui, irmãos, nosso Senhor revela uma forma de, nosso Senhor revela uma nova forma de culto.
O verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade, conforme João capítulo 4, versículo 23 e 24. Aqui também encontramos uma segunda lição valiosa. Qual? O autêntico culto de adoração a Deus que satisfaz as necessidades humanas não se limita a um lugar específico, como eu já trouxe lá no início da aula, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade, conforme o texto áureo que nós lemos, João capítulo 4, versículo de número 24. Ainda aqui podemos trazer aos irmãos que, nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Ela não estava entendendo, ela estava ali ainda vinculada à adoração. Será em Jerusalém? Será lá no Monte Gerizim? Onde que é a adoração? E aí Jesus vem e explica para ela, haverá um tempo que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não temos mais um lugar específico, fisicamente falando. Nós adoramos o nosso Deus do interior para o exterior. Trazendo como resumo para este tópico de número 1, nós temos aqui então que o encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. Então, logo após o resumo, nós estamos trazendo agora as questões que constam aqui para a nossa lição de hoje, para que nós possamos memorizar o conteúdo. A primeira questão que nós estaremos trazendo aqui, ela diz assim: quais são as duas principais lições que Jesus nos ensinou durante a sua conversa com a mulher samaritana? Nós acabamos de estudar. A primeira lição é que toda pessoa necessita de Deus. É uma vontade, o ser humano sente uma necessidade intrínseca de buscar a Deus em adoração. A segunda lição que nós aprendemos é que o autêntico culto de adoração a Deus não se limita a um lugar específico. Nós vimos lá no nosso texto áureo, João capítulo 4, no versículo de número 24. A segunda questão que nós estaremos trazendo agora é: o que constitui o verdadeiro culto de adoração a Deus que atende às necessidades humanas? A resposta para esta questão: o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Aqui então, caminhando agora para o nosso tópico de número 2, ele tem como tema o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Aqui nós estaremos estudando os seus 3 subtópicos também. Na verdade, este tópico ele traz 2 subtópicos, porque o terceiro tem 4 subtópicos. Então nós estaremos estudando o tópico de número 2 e o primeiro subtópico é a adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. Ou seja, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, conforme João 4:14, que nós lemos na nossa leitura bíblica em classe aqui. Então, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como nós já trouxemos no tópico anterior, e foi até uma questão colocada aqui, como em Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares. Por quê? Nosso Deus, ele possui os atributos ali pertinentes somente a ele. Quais? Onipotente, onipresente e onisciente. Então ele está em todos os lugares. Então, como ele está em todos os lugares, quando nós nos rendemos a ele em adoração, ele está conosco no lugar onde nós estivermos, não em um lugar mais específico, como a gente tratou lá no Antigo Testamento, que fala ali do tabernáculo, que Deus descia ali no tabernáculo e ali era feita a adoração ali a ele. Hoje nós adoramos a ele onde nós estivermos, porque a verdadeira adoração se dá do nosso interior para o nosso exterior. Então podemos caminhar agora para o subtópico de número 2, Jesus e a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após a sua morte,
a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Aqui, irmãos, nós entendemos que o impacto dessa obra abrange todos, não importa o lugar onde nós nos encontremos. E ainda a respeito, desta obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, nós aprendemos que sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Olha o que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 e 25, um texto lido na nossa Santa Ceia aqui, no ato que simboliza ali a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, trazendo-nos a salvação. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, onde eu e você estivermos, nós estaremos com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que agora ele habita em nós, e nós estaremos ali em adoração a ele. Temos como resumo para este tópico de número 2: a base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. Amém? Que possamos crer nesta palavra, que possamos viver esta palavra. Nós estaremos agora caminhando para o tópico de número 3. E o tópico de número 3, ele tem como tema a adoração bíblica. O primeiro subtópico vem trazendo sobre o conceito bíblico de adoração. Aqui, esta palavra adoração na língua portuguesa, ela implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Aqui nós podemos ainda estar trazendo aqui aos irmãos algumas referências bíblicas referente a este conteúdo que o autor da revista colocou aqui para estarmos estudando. Primeiro texto, Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ainda o salmista lá no Salmo 100, no verso 4 e 5, diz assim, entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. E ainda nesse conceito aqui de exaltar o Senhor por tudo que ele é e por tudo que ele faz, o próprio salmista diz no Salmo 107, verso 8: rendam graças ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém? O segundo subtópico, irmãos, ele vai falar sobre a adoração como um ato de rendição a Deus. Lembra no início da aula que a gente falou que ia tratar sobre esse conceito de rendição? O que é a rendição do ser humano para com Deus? A rendição a Deus é um conceito central na fé cristã. Trouxe aqui aos irmãos um comentário à parte aqui, que implica entregar completamente a própria vontade, desejos e planos à vontade divina, ou seja, à vontade de Deus. É um conceito da nossa fé que nos faz crer, que nos faz professar e nos faz ensinar que nós devemos deixar de viver a nossa vontade para viver a vontade e os planos de Deus para a nossa vida. Então é um ato de fé e um ato de confiança, reconhecendo a soberania de Deus e a soberania superior dos seus planos. A palavra do Senhor vai dizer que Deus sabe, o homem planeja, mas o agir é de Deus. Nesse conceito ainda nós entendemos que há planos que o homem faz que parecem bons, mas que no fim levam à perdição. E quando nós colocamos a vontade de Deus acima da nossa vontade, os planos dele são melhores do que o nosso. A palavra do Senhor vai nos ensinar dessa maneira. Ainda
aqui nesse conceito, nós temos, né, que este ato de rendição a Deus, um exemplo aqui, Lucas capítulo 7, no versículo 37 e 38, vai falar sobre uma mulher, né, e essa mulher teve um ato, né, de se entregar, de se render a Deus. Vamos lá dar uma olhadinha? E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com o unguento. Ou seja, esse exemplo aqui nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Então, o que é a rendição da nossa vida a Deus? O que é a rendição a Deus? É um ato, né, de fé cristã, é um ato de fé, um ato de confiança, reconhecendo que Deus é soberano e que nós somos totalmente dependentes dele. A Bíblia vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Caminhando aqui, irmãos, para o subtópico de número 3, nós temos a adoração como ato de serviço a Deus. Então, um outro conceito sobre adoração é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo, como nós acabamos de trazer aqui. Exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor, conforme nós podemos estar lendo em Romanos capítulo 12, no verso de número 1. O apóstolo Paulo vem dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ainda, neste contexto aqui, podemos trazer que, de tal forma, essa adoração a serviço de Deus, ela é tão intrínseca em nós que nos gera o quê? O sentimento, e nos gera o reconhecimento e também o saber de que nós não podemos servir ao quê? A dois senhores, mas somente a um único Deus. Olha o que Mateus, lá no capítulo 6, no verso 24, a parte A vem dizendo: ó, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nesse contexto aqui, que nós estamos estudando aqui, a nossa adoração deve ser exclusiva a Deus. Adorarás somente ao teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes são os dois grandes mandamentos. O subtópico de número 4, ele vai trazer uma experiência interior de adoração. Aqui neste subtópico de número 4, a gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso, né? Nós citamos aqui os atributos de Deus, né? Onipotente, onipresente, onisciente, o atributo também da eternidade, né? Nós vemos aqui então, que esta presença gloriosa do Deus onipotente, do Deus Todo-Poderoso, satisfaz todas as carências nossas, satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu costumo dizer, né, quem me acompanha sabe, que Jesus ele só pode ser Salvador de quem ele é Senhor, e ele só pode ser Senhor daquele que o aceitou como Salvador. Ou seja, o ato de adorarmos a Deus, exclusivamente a Deus, nos leva a um relacionamento profundo com Ele, como o salmista vai dizer lá no Salmo 42, no verso de número 2, que diz assim: a minha alma tem sede de Deus. Lembra a sede da água da vida, no sentido espiritual aqui? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Nós estamos aguardando ansiosos, né, o arrebatamento da igreja, quando nós estaremos ali ceando com o Cordeiro. Como resumo deste tópico de número 3, nós temos: o ato de adoração ao Senhor envolve a rendição, nós já estudamos esses termos aqui, rendição completa de nossa vontade, pensamentos e ações, irmãos. Rendição da nossa vida a Deus, rendição completa da nossa vontade,
que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Pensamentos e ações, né? Isso compõe a vida do ser humano. A Deus aqui, ó, manifestando-se em um serviço voluntário. Então, logo após o resumo, nós estamos trazendo agora as questões, né, que constam aqui para a nossa lição de hoje, para que nós possamos memorizar o conteúdo. Nós temos como parte de conclusão para a nossa lição de hoje que o capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele nos revela as duas lições preciosas. Você lembra quais são essas duas lições? A primeira é que todo ser humano possui a necessidade de adoração ao nosso Deus. Para o quê? Para que nós nos sintamos aqui, o quê? Nós nos sintamos, satisfeitos em servi-lo, amém? Como nós vimos na lição de hoje, é uma vontade intrínseca, ou seja, é colocar a vontade de Deus, sobre a nossa vontade. Essa vontade intrínseca de adorarmos a Deus, ela vem de dentro, né? Não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E qual é a outra lição preciosa que nós aprendemos aqui? É que em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior, ou seja, nós não temos mais um lugar específico para estarmos adorando a Deus. Em todos os lugares que eu e você estivermos, ali se faz um local de adoração ao nosso Deus. Então, tudo isso resulta em uma experiência viva com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria deixar aqui um texto aos irmãos, lá em Salmo 3, no verso 8, diz assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, né? Que você possa estar refletindo nesta lição e que o Espírito Santo de Deus possa estar continuar falando ao seu coração. Querendo ele, estaremos aqui para estudar a lição de número 4, que terá como tema Jesus, o pão da vida. Hoje nós falamos sobre a água que sacia a nossa sede, né? E a lição que vem nós vamos falar sobre o pão que mata a nossa fome, amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus, amém?